Sportsbet.io. Entre nesse jogo. Sua torcida, seu palpite e muito mais emoção. O papai chegou. Vem, joga junto. De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Daquele instante em que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar. Cansei de esperar enfim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Linda letra, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Hoje eu tô assim, eu estou revoltado com quem não quer o Flamengo, com o cara que faz ser doce, com todo respeito às pessoas que não gostam de palavras chulas, quando você tem uma oportunidade de treinar o maior time do Brasil, esta máquina que é o Flamengo. E como eu não gosto de quem não gosta de mim, eu estou começando a afunilar os treinadores que eu quero para o meu Flamengo. Falaremos sobre isso, mas estamos começando. Muito boa tarde para você que está aí ligado no canal do Felipe Fontoura, você que está sempre com a gente aqui. Mal começamos e as visualizações já estão subindo, comentário pra caramba, fico muito feliz. Sejam bem-vindos, estão em casa, tá começando essa nossa resenha, que hoje terá um convidado muito especial. Vocês já viram aí na foto, daqui a pouco ele está chegando para comentar com a gente. Ele vem para se unir a essa bancada e falar de futebol e de Flamengo. Mas boa tarde para aqueles que estão aqui todos os dias. Boa tarde, Renatinha do Mengão. Boa tarde, Felipe Fontoura e Luciano Pulig. Tamo junto, galera do chat. Salve aí, vamos falar de Flamengo. É isso aí, vamos falar de Flamengo, mais um dia de muito assunto, Renatinha. Boa tarde, Luciano Pulig, bebê. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, nossa musa Renatinha. Eita. Mais um dia aí de Mengão, hoje com essa participação mais que especial. E agora com relação a gostar de só quem gosta de mim, não, deixa pra lá. Na hora certa a gente se encontra, eu sou mais dessa. Viva as diferenças, viva a liberdade de expressão e de escolha, né? Que ele seja feliz onde quer que ele vá e pro Mengão sempre virar o melhor. Vamos, Mengão! Cara tem muito mais maturidade emocional que eu. A vida faz isso, né, cara? Cara, muito mais maduro. Eu fico até sem graça. Chamou de coroa, hein, Lu? Acho que ele te chamou de coroa, hein? Não, maduro emocionalmente. O maduro, né, cara? Como banana da terra é mais gostosa madura do que nova. Isso aí. Estamos lá, bebê. Senhora. Deixa o seu like, bebê. Senta o dedo neste botãozinho aí do curtir, ó. Aperta ele, é fácil. Apertou o curtir, se inscreveu no canal. Vamos fazer o giro em vocês, que são as pessoas mais importantes desse programa. Felipe Balaciano, boa tarde, minha bancada. Boa tarde, meu xará. Tamo junto. Wagner Crespim, vim pelo Deco. Valeu, Wagner. Valeu, Deco. Tamo junto. Maico Matheus, começou. Salve, Maico. É isso aí, bebê. O Tádzio Albuquerque, vim pelo Deco. Valeu, Tádzio. Valeu, meu irmão Deco. Sempre indicando a galera aí, velho. Tamo junto. Edinaldo Oliveira, buenas tardes. Buenas tardes, Edinaldo. Que isso, cara, já veio rasgando no argentinês. Alô, Felipe, 7h33, atrasado. Culpa do... Foi culpa do Luciano. Vou defender o Felipe aqui. Isso aí. Tá bom, a culpa é minha. Milton Sampa, vim pelo Deco. Tamo junto, irmão. Edgar Rabelo com 2 L's. O treinador tem que ter pelo menos uma semana para treinar antes da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Depois não vai ter tempo para treinar. É isso, a gente vai trocando pneu com o carro andando. Isso aí, mano. Ítalo, minha tarde são melhores com esses flamenguistas tops do Hora e Meia. Abraço, Felipe. Salve, Tamo Felipe. junto, Ítalo. Fernando Avelar. Tá romântico hoje o Felipe. Que isso? Tamo junto, Fernando. Um pouquinho. Tá sofrido. Flávio Guimarães. Felipe, não canta não, cara. É pro bem de todos. Canta não, Felipe. É tu, Renato. Aí, Renatinha. Lidiane Ferreira. Felipe, manda um alô pra Solânia, na Paraíba. Aqui é o Anderson. Manda um alô aí, Felipe. Um alô para você da Paraíba, para todos em Solânia, na Paraíba. Tamo junto. O Boa Porto Acre, sou Charles Chassan. Flamengo se acerta com a Defensoria Pública e chega ao 7º acordo por vítima do incêndio do Ninho. Boa, mais uma, velho, acabando com essa história triste. Isso aí. Bom, vamos aqui trazer para a nossa bancada nosso convidado de honra especialíssimo, Alejandro Mancuso. Que isso? Um dos maiores jogadores. Que honra ter você nessa bancada, ó.
Abre Mancuso, boa tarde, bebê. Como é que você tá? Tranquilo? Tranquilo, tudo bem. E vocês? Tranquilo demais. Ô, Mancuso, frio aí, bastante, gelado? Que isso, cara, louco. Aqui em Buenos Aires tem, mas para nós argentinos, sabe, o frio muito bom também para beber um vinho, sabe, para ficar em casa bebendo um negocinho aí quente, sabe, é bom, é bom. Tem coisas boas e tem outras muito ruins no frio. Muito bom, velho. Aqui tá tranquilo, o Rio também não tá muito quente, não tá, mas a delicinha que deve estar tomar um vinho aí na sua casa, fazendo aquele churrasco que eu vi o videozinho. Tá, maravilha. Vamos falar de Flamengo, Mancuso? Vamos flamengar bastante. Eu tenho uma que, assim, quando saiu a notícia, eu falei, preciso do Mancuso no programa hoje, pra gente, enfim, começar a passar a régua em pessoas que não querem o Flamengo. O Carlos Carvalhal disse não pro Flamengo. Essa é a primeira notícia aí, talvez a notícia do momento. O Carlos Carvalhal está preferindo treinar a possibilidade de treinar o Braga que ele tem lá. Bom, vamos ler a matéria aqui para vocês, tá? Carlos Carvalhal não vai treinar o Flamengo. Ele não vai ser o próximo treinador do Flamengo, segundo o site A Bola. O treinador esteve reunido nessa segunda com o Braz Spindel, mas não aceitou a proposta. Carlos Carvalhal ficou muito grato ao convite, mas viajar nessa altura para o Brasil para treinar não está nos planos do técnico, que acabou de levar o Rio Ave à pré-eliminatória da Liga Europa. Ele disse que vai analisar outras propostas que estão na sua carteira. Os responsáveis do Flamengo vão manter-se na Europa em busca de um substituto para Jorge Jesus. E aí, ô Mancuso, o que dizer para o Carlos Carvalhal, que negou o nosso Flamengo? Olha, o problema que a gente tem com todos esses treinadores europeus é que eles preferem ficar lá, tá entendendo? E tem outra. Se eles fecham com o Flamengo, você sempre fica com aquele medo, sabe? De que em 4 ou 5 meses eles vão embora. Então, para mim, se eu fosse executivo do Flamengo, eu não procuraria um treinador europeu, não, sabe? Por quê? Porque eu já tive a experiência do mister. Está entendendo? Então, tranquilamente, pode acontecer a mesma coisa. Então, eu gosto muito do Miguel Ángel Ramírez, porque conheci ele, porque eu fui comentarista do jogo daquela final que ele jogou. Ele arrebentou com o jogo. Ele começou jogando com um 4-4-2. E na hora que começou uma chuva, sabe, que o jogo parou, foi suspenso. Quando ele voltou para o jogo, ele voltou com outro esquema tático. Por quê? Porque ele achava que era melhor. E ele voltou com um 4-3-3. E arrebentou com a final, cara. Ele arrebentou com o jogo. Então, aí depois do jogo, fui lá no hotel que a gente ficava. E aí eles também estavam lá e fiquei com ele conversando 2, 3 horas, cara. O cara sabe muito, sabe? O cara sabe muito. O cara tá naquela fase crescendo toda hora. Então, ele está em Sudamérica, não tem que viajar, ele não fica com saudade da Europa, seu trabalho está aqui em Sudamérica. Então, para mim, essa história de treinador europeu, sabe? Já estou ficando com medo. E aí, Lu, Renatinha, o que vocês acham essa recusa, obviamente, deixando claro a fonte, é do site A Bola, que tem a televisão portuguesa A Bola. Então, o que vocês acham dessa notícia dada pelo site A Bola, ainda não confirmada pelo Flamengo, mas é muito provável, por tudo que a gente vinha conversando já, que o Carvalhal não aceitaria, que ele tem propostas de time ingleses, e agora parece que o Braga, que não quis o nosso Pires da Mota, falaremos sobre isso daqui a pouco, o Braga, que recusou o Pires da Mota, está procurando, está de olho no Carlos Carvalhal. Talvez até por isso essa recusa do Pires da Mota. Às vezes já tem alguma coisa assim, espera um novo técnico, depois ele vê se vai querer jogador, etc. E aí, o que vocês acham? Cara, eu fico muito à vontade para falar, eu só acho que se ele já tinha isso em mente, deveria ter economizado o dinheiro do almoço, entendeu? Já falava logo que não queria e vá ser feliz em outro lugar, entendeu? Eu fico à vontade, principalmente, e feliz, né? Porque minha torcida desde o começo é aquela hashtag famosa Miguel Ángel Ramírez, né? Que para mim é o que mais, como o Anjinho disse, aquele tesão de 1000 gorilas.
um cara novo que tem respeito, sabe tudo de futebol, é um grande estudioso de futebol, trabalhou com categoria de base, cara bom de vestiário, segundo a gente conhece aí, e que ele venha ser feliz no Flamengo, que nem o Mancuso falou, tá mais perto, acaba essa coisa desses caras que virem da Europa para se fazer aqui em cima do Flamengo, e essa insegurança, vai ficar 1 ano, vai ficar meio ano, oferece um contrato logo de 3 anos para ele fazer um trabalho aqui, vamos com ele, cara. A gente vai ser feliz, o time é bom. Jesus também era um belo técnico, mas ele só se fez porque o time era muito bom. E o cara tem que ser muito ruim para estragar um time desse. E assim, você falou, por que ele não avisa antes? Vai valorizar, né? Ele vem num momento aí sem muita expressão, não tem títulos aí de expressão no momento, está no momento da carreira onde os maiores feitos dele estão em baixa. E como o Mancuso falou, Europa e América do Sul, a incompatibilidade é muito grande em várias questões, né? Um europeu se adaptar aqui, dificilmente você vai ver um europeu querer ficar aqui por muito tempo. Então, a gente tem que entender que técnicos europeus podem até vir, mas serão trabalhos breves, por várias questões, clima, distância, moeda, adaptação política. Né? A Europa é muito mais desenvolvida em várias questões e é complicado mesmo o europeu vir. A questão é que técnicos brasileiros acabam ficando para trás do patamar que o Flamengo está, né? Do tipo de filosofia que o Flamengo implantou no clube. Tentou implantar com o Rueda já, não deu certo. Depois tentou trazer o Renato Gaúcho, que é um dos poucos aqui no Brasil que, na minha opinião, que ainda poderia treinar o Flamengo nesse tipo de jogo que o Flamengo quer, mas também não deu certo. Acabou vindo o Abel, que a torcida não gostou, obviamente, porque já queria essa filosofia de jogo intensivo para frente e tal. E aí tem que ir na Europa mesmo, né? E aí eu acabo entendendo que não é questão de soberba e de desvalorização dos técnicos brasileiros. É que os bons estão empregados e são poucos, né? Os brasileiros têm ficado para trás nessa questão. Assim, eu vejo mais ou menos assim. Mas vocês não acham, e aí a pergunta aqui pode ser para o Mancuso, mas acho que pode ser para todos nós aqui. A Europa vai continuar sendo até quando o maior desejo de todo jogador e treinador? O que a gente precisa fazer para que os treinadores e os jogadores queiram vir para cá antes de querer e desejar os times de lá, e não só quando não tem opção? Qual é o caminho que falta para a gente para que nós sejamos a primeira opção? Porque o Flamengo tem tudo, o Flamengo tem estrutura, o Flamengo hoje tem dinheiro, paga em dia, tem um CT maravilhoso, briga por todos os torneios, o Flamengo tem chance grande de ganhar o mundo, o cara tem chance de ser o técnico campeão do mundo, essa chance existe, ela é real hoje. Por que os caras ainda preferem ir para times como o Braga, que é um time que, mais uma vez, vai brigar aí por um 3º, 4º lugar, vai brigar por quartas de final de Liga Europa, que é uma subliga de lá. O que é isso, Mancuso? Por que você acha que esse desejo todo na Europa? Olha, a matéria-prima do futebol está no Brasil, está na Argentina. A matéria-prima. Tudo eles procuram a matéria-prima que é a nossa. Esses treinadores lá na Europa, sem jogadores sul-americanos, esses times aí não existem. Mas não existem mesmo. Então, o que acontece? Eles pegam um time lá em Portugal, lá na Espanha, você ganha, empata e perde a mesma coisa, você sai, vai embora do jogo, assinando autógrafo, tirando foto com todo mundo, sabe? Por quê? Porque a idiosincrasia do europeu é bem diferente da nossa. Você aqui na Argentina e no Brasil, você tem que ganhar e ganhar. Toda hora. Tá entendendo? Então, eu acho que tem outra mentalidade. E volto a falar para você, a matéria-prima é nossa. Brasileiro e argentino, eles vão tudo para a Europa. Por quê? Porque todos os times, todos os treinadores, sem sul-americanos, eles não ganham nada. Mas nada mesmo. Tá entendendo? Então, até o futebol dele fica muito fraco se eles não têm um brasileiro ou têm um argentino lá no time. Então, acontece que, para mim, nesse momento que a gente está da pandemia e tudo isso aí, os caras, sabe, eles ficam pensando muito. Então, aí daqui a pouco a mulher começa a falar para ele, as filhas começam a falar para ele. Tá entendendo? Então, aquilo que eu te falei,
se nós pegamos um europeu agora e ele chega lá, chega no Brasil, comanda o time e o time se dá certo e dá tudo bem, como se Deus quiser vai dar certo, daqui a pouco ele vai ter proposta da Europa e vai acontecer a mesma coisa que o misto. Está entendendo? Por isso que eu sou contra de trazer um europeu hoje. Por isso que eu gosto do Ramírez. Sabe por quê? Porque o Ramírez é um treinador, cara, que ele está morando no Equador, ele já se adaptou muito bem, ele conhece muito futebol sul-americano, ele já estudou todo mundo para jogar, ele chegou, ele é vencedor, um cara que começou vencendo, sabe, na vida. Então, para mim, cara, essa história de treinador europeu, sabe, até estou ficando com medo. Estou ficando com medo, porque daqui a pouco Marcos Braz e Bruno, eles vão fechar com um treinador europeu e talvez eles chegam um mês, 2, 3 e depois querem ir embora. E se eles querem ir embora, ficamos com o mesmo problema do mister. Está entendendo? Então, eu acho que o Flamengo hoje precisa um trabalho longo, a longo prazo. Não precisa de um trabalho curto. Sabe por quê? Porque o Flamengo tem um time maravilhoso. Tem um time muito bom. Então, coloca um treinador, faz um trabalho longo, tranquilo, e vai dar tudo certo. Eu não tenho dúvida. Porque o Flamengo tem um timão. Lu e Renatinha, vocês acham, para a gente acrescentar o debate aí também, vocês não acham que pô, essa coisa que o Mancuso falou muito bem, a matéria-prima está aqui, eles vêm aqui, sugam os melhores, levam para lá e etc. Vocês não acham que isso também pode acontecer com o Miguel Ángel Ramírez? Caso o cara venha para o Flamengo, faça um bom trabalho, apesar dele ser europeu, né? Hoje ele está aqui, mas ele é europeu, enfim. Vocês também não acham que isso pode acontecer, de quererem sugar, o cara fizeram um bom trabalho aqui, levarem ele embora? A matéria... Mas sabe por que não? Mas sabe por que não? Porque ele se formou lá na Europa e ele triunfou em Sudamérica. Então, hoje, o mercado forte dele é Sudamérica. E ele sabe muito bem isso aí. E ele, para voltar para a Europa, tem muito tempo. Ele é um treinador muito jovem. Se ele fica 3, 4 anos no Flamengo, ele tem muito tempo. Todos os treinadores que, quando chegam no Flamengo, querem ir embora. Por quê? Porque a chance dele, quando eles têm 65, 66, 67 anos, a chance dele é muito curta. Se eles não aproveitam, depois ele não tem mais chance. Agora, um treinador jovem como o Ramírez, ele tem muito tempo para ir para a Europa. Está entendendo? Então, ele tem condição de cumprir um contrato com o Flamengo a longo prazo. Aí não tem problema. Renatinha e Lu. Eu concordo com o Mancuso quando ele diz que a matéria-prima está aqui. A matéria-prima sempre esteve aqui na América do Sul, e isso aí não só no futebol. Ao longo da história, os europeus aí nos devastaram as nossas matérias-primas, e com o futebol a mesma coisa. Mas é difícil competir. Quando você pergunta, ô Felipe, quando é que eles vão parar de ir para a Europa? Quando a gente tiver primeira questão econômica, moeda, né? Não dá para competir. Segundo, a questão de um futebol agradável. Não se consome futebol brasileiro mais. Assim. Nossos campeonatos não são agradáveis. Então, assim, você tem que investir também, acredito eu, posso estar errada, não sei se vocês concordam, mas o campeonato tem que ser atrativo para você vender, para que consumam o nosso futebol, para que vejam a gente, ganhar títulos também, como o Flamengo começou a ficar mais visto depois que foi para o Mundial, Libertadores, e o nosso futebol ser consumível lá fora. Mas aí também entra a questão da moeda, que não tem como você competir quando você vai fazer uma oferta, né? São várias questões, assim. Eu concordo plenamente com a Renatinha. O meu ponto de vista com relação só desses caras não virem para cá é porque a gente está falando da nossa realidade, a nossa realidade rubro-negra, né? Que o Flamengo fez um trabalho que se destacou. Mas se você for olhar o futebol brasileiro, como o Mancuso falou, é um celeiro de craques como o argentino. Mas na organização, no geral, ele não é tão atrativo, né? Assim, se você for fazer uma comparação friamente também, o campeonato espanhol, por exemplo, ele é atrativo porque tem Barcelona, Real Madrid e um Atlético, né? Os restos são coadjuvantes. Na Inglaterra, você vai tirar uns 3 times e o resto coadjuvante. Mas mesmo os coadjuvantes têm uma potência maior financeira que a nossa,
e acabam levando jogadores brasileiros, argentinos, alguns uruguaios, outros, para brilhar e equilibrar o time deles. Eu acho que a gente tem que começar a pensar no futebol como um todo. E a história do Miguel Ángel Ramírez aqui, ele vindo e ele chegando ao topo, ganhando o título mundial, que é bem possível com esse time que o Flamengo tem, é lógico que ele vai sofrer assédio de todo mundo, como os jogadores. Imagina, esse time já é assediado. Imagina chegando no Mundial, todos os jogadores. E clube grande é isso mesmo. Então, como você pode se precaver disso? Fazendo bons contratos, com boas multas, para caso o cara saia, você receba uma boa grana para poder continuar esse investimento. Eu acho isso, mas eu continuo sendo Miguel Ángel Ramírez Futebol Clube. Boa tarde, Marquinhos Assunção. Seja bem-vindo, meu amigo. Chegou tarde, bebê? Cadê a regra do horário aqui, ó? Tá descontado o seu salário, irmão. Ok. Mereço. Pode descontar, mereço. Primeiro, boa noite à maior torcida do mundo, boa noite ao chat, boa noite à bancada Filipão, Luciano, Renatinho, ao ídolo Mancuso. Sempre bom estar com o Mancuso aqui. E agora vamos à notícia, né? Fala, a notícia... chega com notícia, gosto assim. Informação do Vene Casagrande na coluna dele do dia, agora às 17h30. 17h30. Presidente do Braga confirma acerto com Carvalhal, que estava na mira do Flamengo. Eu tive lendo outras matérias aqui. Um dos motivos foi a pandemia do Brasil, além do interesse de continuar na Europa. É isso aí. Eu tava cravando aí o Carvalhal no Flamengo, mas agora eu acho que aumentaram muito as chances do nosso candidato e nossa preferência, Miguel Ángel Ramírez. Olha, eu vejo assim, tem o Torren estava ali o tempo inteiro querendo o Flamengo. O tempo inteiro o Torren quis o Flamengo. Ele tá lá. Esse cara tá a fim de vir. Eu acho que o Flamengo tinha que ouvir toda a nação que tá falando do Miguel Ángel. A nação inteira tá falando sobre Miguel Ángel. Não custava nada o Flamengo mandar alguém ali pro Equador bater um papo. Senta lá com o Miguel Ángel Ramírez e bate um papo, troca uma ideia. O Torren tá aí, ele quer, ele tá afim, é um maluco que, na hora que o Flamengo falou, pô, vem conversar com a gente, ele pegou um avião, foi para Madrid, chegou lá, colou, ficou com os caras, conversou, mostrou o trabalho dele, o interesse dele. Este é um cara que tá desejando. A nação inteira tá pedindo pro Braz e pro Spindler, pelo menos ouvir o Miguel Ángel. Pelo menos ouve, senta lá com o cara e fala, e aí, quais são suas ideias de futebol? Vamos conversar aqui, ó. Vamos tomar um cafezinho, que o Braz gosta de fazer bem. Tomar um café aqui, vamos conversar sobre futebol. Eu acho que não custa. É um maluco de 35 anos e que é amado pelo torcedor do Flamengo, e isso ajuda muito, né? Isso traz um conforto. Fala, Marquinhos, você levantou a mão aí, o que você manda? Não, há quem traga a informação que logo depois daquele jantar no sábado, lá na Espanha, entre o Marcos Braz e o Bruno Spindler e o Torrent ficou na dúvida do real interesse do Flamengo. Os dirigentes do Flamengo não demonstraram assim tanto entusiasmo para passar para ele que ele saiu de lá convencido de que seria o próximo treinador do Flamengo. Tem isso também. Mas é gelo no sangue, Marquinhos. Não sei se é estratégia, né? Estratégia, pode ser estratégia, pode ser. Com certeza. Claro, lógico, o Flamengo tem que se valorizar, cara. O Flamengo fez uma coisa que eu achei, a princípio eu não tinha entendido a sacada, depois achei genial, que foi conversar com o Hierro. O Flamengo nunca quis o Hierro não tem o estilo de futebol do Flamengo, mas quando você bota o Hierro como um nome em pauta que quer o Flamengo, você faz os outros treinadores ficarem assim, opa. Quando você fala que o Klinsmann foi oferecido, também não é um treinador hoje que teria a cara do Flamengo, mas só de você falar nos nomes Klinsmann e Hierro, pô, a pessoa que gosta de futebol na Argentina, no Brasil, no México, no Japão, sabe quem é Klinsmann e Hierro. Você bota o nome ali circulando, é uma sacada de mestre. Ô Mancuso, se o Flamengo fosse fazer esse passeio lá no Equador, conversar com o Miguel Ángel, tem nomes que a gente aqui gosta dos treinadores argentinos. Nesse mesmo passeio sul-americano, quem você indicaria da Argentina para o Flamengo sentar e tomar um café para ouvir falar de futebol? Ouviu aí, Mancuso? Olha, eu indiquei sempre a Marcelo Gallardo, só que é muito difícil, sabe, tirar Gallardo do River Plate. Agora Gallardo é uma coisa trabalhando no River Plate e outra coisa trabalhando em outro time, sabe?
Aí que eu fico com dúvida. Por quê? Porque Galhardo, no River Plate, ele faz o que ele quer. Tá entendendo? E ele errou muito. Olha que na final com o Flamengo, ele errou muito. Porque as trocas que ele fez foram muito ruins. Tá entendendo? Tomara que foi muito ruim para nós ganhar esse jogo. Então, eu acho que aqui na Argentina você tem vários, mas do nível do Flamengo, é só Galhardo. Por isso que eu falava do Ramírez. Por quê? Porque ele já ganhou a Copa Sul-Americana. O cara já é vencedor, sabe? Então você está pegando ele naquele momento que ele está em ascenso, sabe? Está naquele momento subindo na sua carreira. Então, pronto, é um momento sensacional. É um momento espetacular para um treinador. Quando você vence uma competência, quando você se sente vencedor. Por isso que, para mim, ele estava aqui muito perto, ele está trabalhando no Equador, totalmente adaptado à Sudamérica. Para mim, achei a melhor opção. Sem perder tempo, sem perder aquele viagem para a Europa entre que você vai e volta, você perde 10 dias. Está entendendo? Por quê? Porque se você fecha nessa semana com o treinador, com Dominique, com Torren, sei lá, até que ele chegue no Brasil, ele chega no Rio, ele vai treinar, você já perdeu 10 dias. E 10 dias é muita coisa. É muita coisa. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro está chegando. Está entendendo? O time do Atlético Mineiro ainda ele não está entrosado, sabe? Ele tem muito tempo pela frente. Mas é um time grande. Você já pega de cara um time do Sampaoli, tá entendendo? E depois, em 3 dias, pega outro e outro. E no Brasil, no Campeonato Brasileiro, você leva 2, 3 pancadas e já todo mundo fica em dúvida. Todo mundo fica em dúvida. Tá entendendo? Então, para mim, sabe? Eu não gosto de dar mole para ninguém. Isso. Desculpa, Renatinha, vai. Não, eu ia aproveitar que acho que a bancada é unânime aí no Ramírez, né? Não sei. Ia perguntar até para o Mancuso mesmo, né? Que é o cara aí da experiência no futebol aqui dessa bancada. A questão que foi colocada quanto a Ramírez, aos que não querem Ramírez, é a questão da experiência. Dizem que tem pouca experiência. Aí eu queria perguntar para o Mancuso, assim, como que é o vestiário quando você tem no elenco líderes experientes como Diego Alves, Rafinha, Diego Ribas, e vem um técnico não tão experiente assim, questão de tempo, né? E como que fica o vestiário? Isso não quer dizer nada ou isso tem uma carga? Isso deve se levar em conta? Olha, a experiência, você tem a experiência quando você faz aquela experiência. Se você não faz aquela experiência, você vai ficar sempre sem experiência, tá entendendo? Então, para mim, um treinador que é líder com 30 anos, com 35, com 40 e 45. Tanto faz. E tem treinadores de 50, 55 e 60 anos que ele não consegue segurar essa rapaziada. Por quê? Porque eles não são caras líderes. Tá entendendo? Então, a liderança, para mim, você já nasce com a liderança. Quando eu cheguei no Flamengo, tinha Romário, Bebeto, Sábio, sabe? E eu cheguei no Flamengo e eu tive que tomar conta. Tá entendendo? E eu não tinha experiência do Flamengo. Mas cheguei e tomei conta do vestuário. Mas a liderança é natural. A liderança, você nasce com a liderança. Então, se o Ramírez, com 35 anos, ele foi campeão da Sul-Americana e ele deu um chocolate num time argentino, é porque o cara é líder, porque o cara nasceu líder. Tá entendendo? Se não, com 35 anos, ele não ganha nada. O cara tá naquela fase vencedora, sabe? E o vestuário, pô, quando você chega, não tem idade, sabe? Se você tem 30 anos e você é um cara com personalidade, pronto. E se você tem 50 e 60 e você não tem personalidade,
Por mais que você tenha 60 anos, você não tem personalidade. Perfeito. Lu, o que você ia falar, Lu? Agora eu até esqueci, mas eu concordo plenamente com o Mancuso. A liderança ela não está ligada à idade da pessoa, né? É comprometimento, foi o que o Mancuso falou, uns nascem com isso, mas quando você vê uma pessoa comprometida, como eu também eu lidero várias pessoas, na verdade, né, há muitos anos, o que você arrasta essas pessoas junto contigo é comprometimento. É você mostrar que você está junto com elas, não é passar a mão na cabeça, é você mostrar que está junto, você sabe o que você está falando, que você não é um bobo qualquer. Eu posso dar um exemplo desse no teatro, quando um diretor sumiu com o nosso dinheiro, que o pessoal todo não queria mais fazer a peça, e a gente tinha um teatro lotado no dia de R$1, que era um projeto que tinha no Sesc, fila dando em Copacabana, dando volta na esquina com fila, e ninguém queria entrar em cena. Eu reuni todo mundo e falei, não, nós vamos fazer porque o público está todo aí, está esperando, e eu quero que vocês façam por mim. Quando eu falei isso, todo mundo falou, nós vamos fazer por você. Então, assim, isso não é uma coisa conquistada, não é por idade, porque tinha uns da minha idade, é por comprometimento e postura. Tá, então, foi o que o Mancuso falou, o cara pode ter 60 anos e não ser líder, cara. Entendeu? Ser um bananão. Eu lembrei, era coisa do Galhardo, né? Que o Mancuso falou, ele dá muito certo no River, eu não sei se ele daria certo no lugar. Eu também não sei, porque a gente, prata da casa, às vezes tem mais facilidade, né? Pode fazer o que quer, né? O Andrade foi campeão brasileiro com a gente em 2009, um grande jogador, mas não conseguiu sucesso em outros clubes. Assim, eu continuo falando, eu vou ser repetitivo até ele falar que fechou, Miguel Ramírez e ponto final. Bom, tem alguns nomes que eu acho que a gente pode tentar perguntar para o Mancuso que está lá perto, cara, que o torcedor rubro-negro está sempre no radar, que é o Heinz, o Gabriel Heinz, também o BKSS, o Sebastian BKSS, o Ariel, o Olan. O que você pode dizer desses nomes? Eles são treinadores razoáveis? Tem alguma lógica que eles caras? Sim. Olha, para mim, quem tem a possibilidade de encaixar na filosofia do Flamengo mesmo, depois de Galhardo, eu acho que é Hernán Crespo. Sabe? Hernán Crespo, ele está fazendo um trabalho muito, muito bom. Ele está um time pequeno da Argentina, Defensa e Justiça, mas todo mundo está falando que quando Galhardo vai embora, Hernán Crespo, ele vai fechar com River Plate. Porque ele tem essa filosofia de que os times dele vão para cima toda hora, sabe? Ele coloca muito ritmo no jogo. Depois tem outros treinadores como o BKSS, Ense e outros mais, que eu acho que eu não vejo, sabe, no perfil do Flamengo, porque para mim Heinz é um cara mau caráter, sabe? Ele briga muito com a diretoria, com os jogadores, então eu não gosto, não. E o BKSS são aqueles treinadores que você olha para ele e você acha que, sabe, que o cara está fazendo tudo aquilo não em forma natural, que tudo aquilo que ele faz lá fora do campo é para que a torcida goste dele, sabe? Então, é muito migué, sabe? Essa história a mim eu não gosto muito, não. Eu gosto daqueles treinadores que chegam no vestuário e chegam firme. Por quê? Porque quando você tem personalidade, você abre a porta do vestuário e quando você entrou no vestuário, já os caras respeitam você. Sabe? Por tudo. Por tua história, por tua personalidade, por teu caráter. E você não precisa brigar com eles. Você só precisa falar o jogador na cara dele. Olha, amigo, você não vai jogar. Por quê? Porque você não está bem. Quem vai jogar é a reserva de você. Por quê? Porque ele está bem melhor que você. Então, treina, trabalha para você melhorar. Então, se você fala na cara deles, cara, aí você está mostrando a personalidade sempre. Está entendendo? E o Flamengo, você precisa desses caras que entrem no vestuário e que mostrem aquela personalidade. Sempre. Eu lembrei uma coisa que o Mancuso tinha falado, que é primordial que o Flamengo acerte logo, porque o treinador chegar, ele já vai chegar com aquela comparação, né? Vai ser inevitável pelo trabalho deixado aí pelo antigo treinador. Não vou ficar mais repetindo o nome dele.
E assim, quanto mais a gente atrasa, foi o que o Mancuso falou, ele chega em cima do Campeonato Brasileiro, vamos dizer que tem 2 resultados ou 3 não muito bons, a comparação já vai ser pesada para ele. E pegar 2 resultados ou 3 não muito bons, pode ser que a gente coloque tudo a perder. Né? Então o Flamengo tem que fechar o mais rápido possível. Quem quer que seja. Perfeito, é isso aí. Temos que avançar nessa pauta, né? É importante que essa pauta avance, porque o Mancuso falou tudo. Até o cara chegar, seja de onde for. Isso. Seja o Miguel Ángel do Equador, ou seja o Torren, que está vindo da Espanha, provavelmente, né? Ele treinou nos Estados Unidos, mas deve morar na Espanha, creio eu. Independente de onde vem, o cara tem uma família, ele tem locação de apartamento, tem que ver o que ele faz com a casa dele, onde ele mora. Irmão, tem uma vida para você negociar até você sair de lá e, de fato, chegar no Flamengo. E a gente já tem jogo aí muito bem lembrado por todo mundo no dia 9 de agosto. Aí restam 13 dias de contagem regressiva. Fiquei menos preocupado ontem, porque eu parei para assistir, joguei 90 minutos da minha vida fora, vendo o Atlético Mineiro contra o América Mineiro, que foi um jogo horroroso, 90 minutos da minha vida que não voltarão, e o Atlético Mineiro treinado pelo Sampaoli, claro, é primeiro jogo, é óbvio, é falta de ritmo, o cara está começando a implementar uma ideia, mas fiquei um pouco mais tranquilo, porque acho que contra aquele Atlético de ontem, acho que até o Maurício Souza com o time do Flamengo consegue botar para jogo ali e a gente não vai estar tão preocupado logo na estreia. Sim, Felipe, mas sabe que acontece? Mas sabe o que acontece, Felipe? Que é uma coisa se você joga contra América Mineiro e outra coisa quando você joga contra Flamengo. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer aparecer contra o Flamengo. Todo mundo quer mostrar seu futebol. Tá entendendo? Todo mundo quer partir para cima do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo é o melhor time do Brasil. Então, todo mundo quer ganhar do Flamengo. Então, você vai ver o jogo de Atlético Mineiro contra o Flamengo, não é a mesma coisa contra a América. Está entendendo? Tudo nós que jogamos no Flamengo, quando você sai no Maracanã, todo mundo quer mostrar seu futebol. Todo mundo quer fazer graça acima de você. Todo mundo quer fazer gracinha acima de você. Por isso, gente, eu ficava puto, cara. Eu ficava puto e queria dar em todo mundo, sabe? Por quê? Porque eles querem mostrar que são melhores que o Flamengo, pô. Lu, Renatinha, Marquinhos, vocês estão à vontade para entrar aí no assunto. A hora que vocês quiserem, atropela aí, levanta, vem pro jogo. Felipe, eu como cheguei atrasado aqui na live hoje, peço desculpa ao pessoal aí, mas eu vou só perguntar. É salário descontado, não tem desculpa. Metade do salário... Eu tenho uma notícia aqui, mas eu não sei se ela já foi falada aqui desde o início a gente ainda está falando de treinador ainda. A gente está falando só de treinador ainda. Se não for isso, vou mandar. Pronto. O Flamengo acabou de fechar o acordo com a 7ª família dos garotos do Ninho. Família do Samuel Thomas. Mais uma família fechada o acordo. Essa é a notícia. Excelente notícia. Agradecer aí ao Felipe Silva. Manda um abraço para Parnamirim, Rio Grande do Norte. O que importa é a vontade de vencer. O elenco tem isso. Agora é só ter a filosofia ofensiva. Isso aí, meu xará Felipe. Isso aí, vontade de vencer. Fala, Marquinhos. Eu queria fazer uma pergunta para o Mancuso, que não é diretamente ligada ao assunto treinador. Mas eu queria perguntar ao Mancuso o que é que ele poderia nos dizer do Fabrício Bustos, lateral direito do Independiente, que está na mira do Flamengo. Quais são as características dele e se vale a pena o Flamengo investir nessa contratação? Olha, Fabrício Bustos é um muito bom jogador. Agora, ele está bem longe de Rafinha. Hein? Não é um jogador para jogar de titular. É um jogador para jogar de reserva de Rafinha. Hoje, Rafinha está bem por cima dele. O último torneio aqui na Argentina, ele não foi bem, não. Por quê? Porque Independente foi muito ruim. Então, ele não conseguiu, sabe, jogar aquele futebol que ele joga. Mas o menino é muito bom jogador. É muito bom jogador. Agora, se você me fala para jogar hoje de titular no Flamengo, não. Eu falo para você que não. Ele é um bom reserva do Rafinha. Quando o Rafinha não joga, ele até dá para jogar um jogo, 2, mas para mim está bem longe de Rafinha.
¿Por qué? Porque ese último campeonato de él, aquí en Argentina, no fue bien, no. Agora, Felipe, posso emendar uma pergunta que tem relação? Tá em casa, bebê. Vai. Mancuso, em relação a outro nome do lateral direito da Argentina, que é o Mário Herrera, se eu não me engano é do São Lourenço, que está em negociação com o Palmeiras e foi sondado também pelo Flamengo. Qual dos dois você indicaria ao Flamengo? Esa última pergunta não deu para escutar, não. Em relação ao lateral direito, se eu não me engano, do São Lourenço, Mário Herrera, que está em negociações com o Palmeiras e que o Flamengo também já sondou. Qual dos dois seria melhor, Mário Herrera ou Fabrício Bustos? Olha, são duas características diferentes para mim. Eu acho que eles têm condição de jogar no futebol brasileiro. Agora, para nós argentinos, que vocês brasileiros estão de olho no lateral, que vocês são o rei dos laterais, para nós é muito engraçado, sabe? Para nós é muito engraçado. Por quê? Porque para nós argentinos, sabe, se você joga de volante, se você joga de meia, centroavante, zagueiro central, mas lateral, argentino para jogar no Brasil, cara. Que o Brasil é o país melhor do mundo nos laterais, sabe? É muito engraçado, cara. Eu também acho assim, quando o Mancuso me fala, quando eu ouço o Mancuso falando que o Bustos é um bom lateral, mas não vem nunca para disputar com o Rafinha, e aí eu penso no investimento que o Flamengo vai ter que fazer no Bustos, e eu fico pensando, será que esse Mateuzinho e o João Lucas, será que esses caras não conseguem ser treinados para serem bons reservas? A gente não precisa de um titular, a gente só precisa de um bom reserva. Não é possível que esses dois garotos que foram contratados a peso de ouro, por isso, como Felipe, promessa... Felipe, por isso aquilo que falamos sempre. Flamengo tem que ter profissionais trabalhando num clube que você tem que preparar toda hora. Lateral direito, lateral esquerdo, meia, centroavante, toda hora. Você tem que trabalhar toda hora acima disso. Está entendendo? Por quê? Porque se o Flamengo precisa sair no mercado para comprar um lateral, é porque nós estamos complicados em nosso trabalho de base. Está entendendo? Flamengo, se tem que sair no mercado para comprar, tem que comprar uma estrela, tem que comprar um camisa 9, um camisa 10. Mas lateral, volante, defesa central, porra, você tem que trabalhar, sabe? Nas categorias de base toda hora. Não é possível. Não é possível que você lá embaixo você não tem um lateral direito, um lateral esquerdo muito bom para trabalhar ele, que daqui a pouco tempo que os caras sejam titular do time, tá entendendo? Então, para mim, se você sai no mercado, se eu sou diretor executivo do Flamengo, eu vou lá no mercado, mas vou comprar um camisa 9, vou comprar um camisa 10, sabe? Para laterais, vou trabalhar em casa. Perfeito, excelente. Quer acrescentar algo? A gente chegou a comentar aqui outro dia essa dificuldade, Mancuso, que tem aqui, eu acho que já é da formação, na base, entendeu? Quando chega o garoto para a peneira, para o treino, você é o quê? Eu sou atacante. Você é o quê? Eu sou zagueiro. Eu sou goleiro. É difícil você achar um garoto que chegue lá para a teste já falando, eu sou lateral, entendeu? Eu sou lateral esquerdo. A gente deu exemplo aqui do Everton Ribeiro, né? Que ele começou como lateral esquerdo, né? Era um meia, foi para lateral esquerdo. Mas é difícil hoje em dia, né? Parece que é uma posição um pouco valorizada. Mas, assim, eles deviam pensar justamente ao contrário, porque é uma posição que está em falta, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Vocês veem esses caras com carreiras longevas aí, né? O Rafinha com 30 e pouco, o Felipe Luiz com 30 e pouco, o Roberto Carlos jogou até tarde, o Cafu jogou até tarde, o Marcelo no Real Madrid vai até que idade, entendeu? Então, eu acho que deveria ser trabalhado isso já desde a base para formar esses jogadores. Até um cara, um meia, mais ou menos, ou um cara que caia mais pela direita, que ele seja um pouquinho recuado.
E o que o Felipe falou é perfeito. Eu não investiria tanto dinheiro para trazer o Bustos, a gente tendo o Mateuzinho e o João Lucas lá, e como melhor professor, o Rafinha. Olha, Luciano. Com a estrutura que o Flamengo tem, você arruma uma comissão técnica profissionais para trabalhar de auxiliares permanentes, para trabalhar acima de toda essa garotada de 20 anos. Acima de toda essa garotada. E você tem que ter um grupo de trabalho que trabalhe no Brasil tudo. Por quê? Porque o Flamengo, hoje, é o número 1 do Brasil. E do mundo, para mim. Mas no Brasil, é o número 1 disparado. Então, você tem que ter gente trabalhando do Nordeste ao Sul do Brasil. E todos os melhores jogadores de 17, 18, 19, 20 anos, todos os melhores têm que chegar no Flamengo. Sabe por quê? Porque o Flamengo tem uma estrutura muito boa. O Flamengo tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem jogadores. Então, você tem que fazer um trabalho de base, que você tem que arrumar laterais de direito, lateral esquerdo, volante, zagueiro central, defesa central, tudo. No Brasil, tudo. 17, 18, 19, 20 anos. E você daqui a 3 anos, você tem um time com 5, 6, 7, 8 jogadores da base, prata da casa. Está entendendo? Então, é nesse momento que o Flamengo está. O Flamengo tem que fazer um trabalho muito bem no Brasil tudo. Muito bom. Concordo Muito bom, plenamente. acho que esse é o caminho, cara. Você investir na base é mais barato do que você investir no profissional. É muito mais barato, né? O jogador profissional já chega com uma fortuna. Felipe, Felipe, e não sai no mercado, e não vou no mercado. Não procuro no mercado nem laterais, nem defesa central, nem volante. Procuro no mercado camisa 10, camisa 9, aqueles caras diferenciados. Só vou colocar o dinheiro naqueles caras diferenciados. O resto, vou trabalhar em casa. Por quê? Porque o Flamengo tem grana. O Flamengo tem estrutura. Então, eu vou contratar 10 profissionais, 10, os melhores do país. Os melhores do país. Então, vou colocar essa grana lá. E pronto. E daqui a 3, 4 anos você me fala. Renatinha, tá curtindo aí o mito Mancuso, Renatinho? Tô acompanhando as aulas aqui de vocês. Não, é muito legal, né? Eu vejo a gente que é flamenguista, quando o Mancuso tá, a gente fica assim, né, cara? É muito bacana a reverência e referência que a gente tem desse cara. É muito bom eu ouvir ele falar de Flamengo. Ô, Mancuso, nunca pintou nenhuma conversa do Flamengo com você para, sei lá, ir lá conversar sobre trabalhar na base, sobre ser um auxiliar? Nunca pintou nenhuma conversa? Você ouviu a pergunta aí, ô Mancuso? Ou tá com um delay monstruoso? Você chegou a ouvir? Sim. Eu estou escutando sim. Não, eu perguntei para você se o Flamengo nunca te chamou para conversar, para saber se você tem interesse em ser treinador da base, ou ser um auxiliar, começar a tua carreira aqui. Nunca rolou um contato? Olha, Felipe, eu sempre falei para vocês que eu me preparei muito no futebol, viajei muito, conheci muito a idiosincrasia do europeu, fiquei 5 meses morando na Espanha, 5 meses, falei com todos eles, com tudo. E eu sou torcedor do futebol sul-americano roxo. Então, para mim, sempre falei para vocês, com certeza de que essa história e esse amor com o Flamengo começou em 96, mas ainda não acabou. Tá entendendo? Então, para mim, trabalhar no Flamengo é um prazer enorme. Depois, tudo acontece sozinho, sabe? Deixa o tempo acontecer, mas para mim, trabalhar no Flamengo é um prazer enorme. Por quê? Porque eu conheço muito bem o que é colocar esse manto sagrado e sair para o jogo. Eu conheço muito bem aquilo que você sente
na hora que você vai no jogo para decidir. E na hora que você tem que entrar no Maracanã, e na hora que você tem que colocar um manto sagrado, sabe? E defender ele. Então, eu conheço toda essa história do Flamengo, que é maravilhosa. Então, para mim, sabe, no futuro, trabalhar no Flamengo é um prazer enorme. O Ailton Oliveira falou: Angel é um ótimo técnico, mas o Domenech é mais completo. Mancuso, você foi sensacional jogando e agora é um monstro nos comentários. Isso aqui é Flamengo. Vai, rapaziada. Valeu, Ailton, aí pelo carinho, pela colaboração. O Ricardo Stuart falou: Mancuso vestiu o manto com honra, grande jogador e será um grande técnico. O Marcos Cardoso: quem não quer ser técnico do Fla? Resposta: qualquer um que tenha espaço em times pequenos ou médios dos centros europeus. Serve para a gente parar de falar besteira e ter o pé no chão. Essa aí é a opinião do Marcos Cardoso aí no Superchat. Obrigado a todos vocês aí pela colaboração com o canal. Fala, Marquinhos, você levantou o dedinho, pessoa educada, manda. Vou fazer uma pergunta aí para o Mancuso. Mancuso, você tem um filho jogador de futebol, não é isso? Ele joga na Espanha, se eu não estou enganado. O seu filho tem as mesmas características que você tinha quando era jogador? A raça e a vontade de ganhar sempre? Sim. Meu filho está em Valladolid, do Ronaldo, e ele joga de volante mesmo, sabe? Ele joga muito fácil, cara. Ele é muito raçudo. Mas ele é típico jogador argentino, sabe? É típico. Ele jogou na Sub-15 da seleção argentina, na Sub-17 e na Sub-20. É um jogador aqui na Argentina muito querido das categorias de base. E ele agora está lá na Espanha, está fazendo aquela experiência boa, mas ele tem uma pegada muito forte também, muito forte. Mas se ele não tem uma pegada forte também, morar na minha casa é complicado. Ia tomar logo. Acorda, moleque! Vai! Ei, Mancuso! Não, vou falar para você. Eu acho que para você ser um profissional, sabe, muito bom. E se você se sente ídolo de um time e querido, como eu me sinto do Flamengo, um cara querido por todos vocês, eu acho que você tem que ser um cara muito respeitoso, você tem que ser um muito bom profissional, e na hora que você tem que chegar junto mesmo, sabe? Por quê? Porque essa torcida e esse clube merece. Por isso que eu fiquei tão puto, gente, falando mal e pronto aí, desculpa. Eu fiquei tão puto com a saída do Mister. Olha na bagunça que nós estamos metidos, porque o Mister foi embora num momento que não tinha que ir. Tá entendendo? Olha na bagunça que a gente está metido, cara. E ainda não arrumamos um treinador. E agora está começando o campeonato. E ele saiu para a porta de fundo, cara. Ele saiu para a porta de trás. Tá entendendo? Então, por isso que eu fiquei triste, fiquei chateado, fiquei puto. Por quê? Porque eu não gostei, cara. Eu não gostei, porque a torcida não merece. O clube do Flamengo não merecia essa saída do Mister, do jeito que ele foi embora. Então, agora, eu fico com muito medo desses treinadores europeus. Eu fico com muito medo, sabe? Porque eu acho que se eles chegam aqui no Brasil e eles tomam 3, 4 pancadas, não sei se dá para segurar. Cara, os caras, sabe? Os caras têm outra mentalidade. A Mila falou aí, a repórter Irene Palma foi no canal do Paparazzo dizer que essas entrevistas de emprego que o Braz está fazendo não é bem visto pelos europeus. 2 negaram e agora sobrou o Torrent. E o medo dele negar agora também depois disso tudo. Ô, Renatinha, eu tô vendo os documentários que você está fazendo, espécies de documentário que você está fazendo dos treinadores, desses que você fez lá, que eu vi que você está fazendo muito legal, aliás, a série de Quem é o Cara, falando um pouquinho. Se tiver que ficar com essa sobra, Renatinha, com esse Torrent, é uma boa escolha? Ô, Felipe. Felipe, se eu sou diretor executivo do Flamengo agora,
Eu vou lá para Madrid, pego um voo, mando eles tomar lá, aqueles treinadores, mando tudo eles tomar lá, vou lá no aeroporto, pego um voo e desço direto lá no Quito e contrato Ramírez. E pronto, acabou-se. Acabou-se. Deixa esses Defesa. europeus, O Mancuso está igual o Deco. Não, Tá mas sabe por quê? Mas sabe por quê? Não, mas sabe por quê? Porque o Flamengo é muito mais grande que todos esses aí. É muito mais. E todos os times que estão querendo contratar Carabajal e tudo isso aí, não existem do lado do Flamengo, gente. Não existe. Estou falando que eu viajei para a Europa tudo. Eu conheci time de todo mundo. Sabe? Os caras ganham, perdem e empatam e vão embora assinando autógrafo e tirando foto com todo mundo. Por quê? Porque tanto faz para eles. Está entendendo? Então nós temos outro pensamento, outra filosofia. Então, pronto, os caras estão ficando naquela dúvida, que os caras não estão decididos. Porra, vou lá no aeroporto do Madrid, pego um voo e desço direto lá em Quito. Pego um treinador e vou para o Rio de Janeiro. Pronto. E aí, Renatinho? Essa sobra que você colocou como o nome do Dominique Torrent, para mim não seria sobra. Das pesquisas que eu fiz, era o meu predileto, mas é puro achismo, né, Felipe? Eu quis Abel Braga. Meu também. Então, assim, eu não tenho muita referência. Eu prefiro acreditar num cara que viveu dentro do Flamengo como Mancuso, que vestiu a camisa, do que em mim mesmo, que eu só apenas li e estudei os caras. Mas sim, assim, dentro do meu achismo de torcedora, apenas torcedora, acredito que o conhecimento que ele adquiriu com 11 anos trabalhando ao lado do mestre Guardiola, trabalhando em loco, que não é pouca coisa, me deu interesse de ver essa mistura com a estrutura que tem o Flamengo, com o elenco que tem o Flamengo, e acreditei, assim que li, que seria uma receita boa, que seria uma mistura boa, mas não passa de uma aposta também, e puro achismo dessa humilde torcedora aqui. Renatinha, Stuart, o nosso Ricardão, tá pedindo para mandar um beijo para Thalita. Um beijo para Thalita e para o Ricardo Stuart, está sempre na área. Sempre ligado, nosso Ricardo Stuart. Deixa eu só ler o Mário Almeida aqui, que tinha perguntado, vocês só leem superchat? Você nunca viu o canal, Mário? A gente lê vocês o tempo inteiro, velho. Tá maluco? É porque hoje o Mancuso tá aí, a gente tá segurando, né? Tá ouvindo mais o Mancuso falar até do que girando a pauta, etc. A gente hoje tem essa presença brilhante, a gente deixa o cara falar. Como é que um cara que ganhou tudo que o Jorge Jesus ganhou, que não ganhava 40 anos, pode sair pela porta dos fundos? Eu achei também que a saída dele foi ruim. Se ele tivesse jogado aberto, se ele tivesse falado lá atrás, olha, eu estou saindo, eu não consigo mais ficar, eu preciso voltar para Portugal, deixa eu ajudar vocês na transição, vamos trazer um técnico, eu fico aqui até essa pessoa chegar, até essa pessoa pegar o estilo de jogo que já tem e adaptar para o dela, e depois é um problema dele. Ele teria saído pela porta da frente. A forma que ele fez, independente do que ele ganhou e deixou de ganhar, é óbvio que ele está na história, óbvio, eu nunca vou esquecer o dia 23 de novembro de 2019, eu estava na arquibancada de Lima, gritando, pulando, chorando igual uma criança, isso nunca vai apagar, irmão, nunca. Mas que ele saiu pela porta dos fundos, gente, pelo amor de Deus, saiu e está querendo levar a gente, está indicando Diego Alves, está indicando Rafinha, está indicando Bruno Henrique, sorte que o Benfica não tem essa grana para pagar, e a pouca grana que eles têm, que eles nem pagaram o Mister ainda, eles estão investindo no Cavani, graças a Deus, vai o Cavani para lá, deixa os nossos jogadores aqui. Fala, Lu. A porta dos fundos para mim... Sim, agora, e a comissão... Sim, e agora, a comissão técnica do Mister, ou algum diretor executivo, nenhum deles falou para o Mister e falou para ele, o Mister, vem cá, você vai embora? Vou. Ok, vamos lá, senta na frente de todo mundo lá, chama jornalista, faz uma palestra, explica para todos eles, explica para a torcida por que você vai embora, porque até hoje, gente, nós não sabemos por que ele foi embora. Nós não sabemos. Sabe por quê? Porque nenhum deles foi claro com todos nós. Ele foi embora e nós não ficamos sabendo por quê. Então, para mim, isso aí
uma falta de respeito à torcida do Flamengo. Que a torcida não ficou sabendo nada. Nada porque o cara foi embora. Então, eu pergunto para você, não tinha um cara do lado dele, na comissão técnica, que fale para ele, mister, você está errado. Você tem que falar para todo mundo porque você vai embora. Por que tanta pressa? Para quê? Mas dizem, Mancuso. A multa, Benfica, ainda Benfica não pagou a multa. Por que tanta pressa? Mas é que dizem, Mancuso, só agradecendo o Edilson Júnior, Domenech aposta cegas, muito arriscado, prefiro Miguel Ángel, porque apesar, de novo, já mostrou qualidade como treinador principal, conhece nosso time e o futebol sul-americano. Obrigado pela colaboração. É que dizem, Mancuso, que os auxiliares a equipe toda, não só auxiliar, dizem que ninguém da equipe do Jorge Jesus sabia que ele estava querendo ir embora, que eles foram pegos de surpresa igual o Flamengo. Eu não estou aqui para ficar julgando ninguém, mas isso que o Mancuso falou, eu já falei aqui também. Lógico que a gente nunca vai esquecer o que esse cara fez, mas assim, em várias oportunidades ele sempre gostou de ser o centro das atenções, foi chamado a atenção pelo Júnior Capacete, o Zico também falou isso, de querer ser maior que o Flamengo. E assim, o sair pela porta dos fundos, para mim é o seguinte, não é ele botar uma mensagem bonitinha agradecendo, agradecer é o mínimo que ele poderia fazer, mas da maneira que ele saiu, o mínimo que ele poderia ter feito também era pedir desculpas à torcida do Flamengo, por ter acreditado que ele continuaria. Os jogadores foram pegos de surpresa, o Rafinha falou também que os jogadores não sabiam que ele ia sair, muitos acreditaram no projeto dele. Quando o cara não se sente culpado, às vezes ele se sente acima de todos. Ele pegou alguns caras da comissão técnica dele, que tinham comprado casa em São Paulo, os caras também não sabiam que ele ia sair. Então, assim, o mínimo que ele poderia ter feito é falar, gente, olha só, eu renovei o contrato, mas a saudade da minha família foi muito grande, sabe, a pressão para eu voltar para casa, eu peço desculpas a você por não poder cumprir esse contrato, tá bom? Então, eu estou saindo, eu sou muito grato a vocês, mas eu peço desculpas por deixar vocês na mão. E aí sim, ele teria saído pela porta da frente. Dá uma satisfação, o cara é obrigado a dar uma satisfação, me desculpe, mas um homem dá satisfação. Perfeito, Lu, perfeito. Uma mulher também. Principalmente mulher. Cara machista, né? Desculpa, Renatinha. Desculpa. Não, eu já sou um pouco contra o que o Lu falou. Não acho que ele deve desculpa para ninguém, não. Ninguém é obrigado a ficar no lugar que não quer. Era só de ser mais honesto. Chegava, chamava uma entrevista coletiva e disse, olha, eu vou sair por isso. Pronto, final. A torcida ia entender, não ia ter esse problema, ele saía pela porta da frente. Olha, pedir desculpa não, porque ele não é obrigado a estar aqui. Ele tem um contrato, tem uma multa, não quer ficar? Paga a multa e vai embora, mas joga limpo. Não joga sujo como ele jogou, virou as costas, como o Mancuso falou também. Até hoje, não tem uma palavra de ninguém sabe por que foi, só suposição. E não vai ter, Marquinhos. Pelo jeito que ele não vai ter. Não, eu sei que não vai ter. E agora também a gente não quer mais, tá? Não precisa mais. Até porque para voltar a rolar esse boato aí, o Jorge Jesus não foi pago, o Jorge Jesus e começar a rodar o nome dele de novo, esse nome ficar circulando aqui o universo, olha que eu conheço, para isso começar a ficar acontecendo e ficar aquele espírito rondando aqui, mas olha o pepinho que ele deixou na gente. Olha o pepinho que ele deixou na gente. Está entendendo? Porque está começando o Campeonato Brasileiro, nós ainda não temos um treinador. Porra, foi muito feia a coisa, sabe? Então agora pronto, tá, deixa ele para lá. Vamos fechar aí um novo treinador, rapidinho, sabe? E para mim, Flamengo vai continuar vencendo, porque o Flamengo tem um time muito, muito bom. E eu acho que aquele treinador que chega agora, ele tem que mexer na cabeça do jogador. Ele tem que chegar no vestuário e falar para eles, rapaziada, agora é com você. Agora é com você. Agora vocês têm que mostrar para todo mundo que vocês ganharam tudo porque vocês são feras. E não porque o mister era a fera era vocês. Então, aquele treinador que entra no vestuário agora, sabe? Ele tem que olhar para o jogador e falar, irmão, vamos lá, vamos para cima deles. Porque agora é com você. Porque tudo o Brasil, você sabe muito bem, você tem torcida de Flamengo e aqueles que odeiam Flamengo.
Sim. Então, tudo o Brasil vai querer ganhar da gente. Tudo eles, corintianos, palmeirenses, São Paulinos, Botafogo, todos querem ganhar do Flamengo. Então, agora é essa hora de fechar o grupo, sabe? Fechar todo mundo, pegar nas mãos dele e olhar nos olhos deles, cara. Vamos lá, porque agora é com vocês. Tá entendendo? Mas isso aí tem que ser rápido, cara. Muito bom, perfeito, cara. Vou avançar em algumas pautas aqui, até porque eu tenho algumas pautas que eu acho muito fantásticas e que tem muito a cara do Mancuso. A primeira, eu quero falar aqui sobre o William Arão, que disse numa entrevista que ele não está satisfeito com os títulos no Flamengo, que o objetivo dele é conquistar tudo de novo e ainda mais, né? Vamos lá, abrir aspas para o William Arão. Costumo brincar que seria uma montanha-russa de emoções. Já vivi tantas coisas no Flamengo. Cheguei aqui em um outro momento do clube. Agora estamos vivendo um outro patamar, tal. Já tivemos tantas coisas aqui que, se eu pudesse resumir, seria essa frase: uma montanha-russa de emoções, disse o William Arão. Aí ele ainda disse sobre esse convite do Benfica, etc. Ele fala que o convite seria muito bem recebido e com respeito e alegria. É um sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho e tenho interesse em outros clubes. Mas hoje eu não tenho nada. Minha cabeça está sempre focada 100% no Flamengo e, além do mais, eu tenho um contrato longo. Eu estou muito feliz no Flamengo. Receberia o convite com respeito, mas hoje minha cabeça está voltada para o Flamengo. Disse o William Arão que tem contrato com o Flamengo, vocês sabem, até o final de 2023. Teremos muito tempo de William Arão. E para seguir na mesma pegada da pauta aí, o atacante Pedro, atacante reserva, que hoje é o grande artilheiro, o cara tem a média de um gol a cada 80 minutos, 80 e poucos. Abre aspas para ele também, falando sobre o Jorge Jesus, como era tê-lo como técnico. Ele fala: ele era muito exigente nos treinamentos, 200% a cada dia, cobrava sempre, não importava o placar. Tenho certeza que eu sou um jogador agora muito melhor. Sempre fui centroavante, sempre fui o 9, sempre fui um cara de área. Eu tive que me adaptar e sair mais. E aí ele fala também sobre o amor que ele tinha ao Flamengo desde criança, que o torcedor fluminense tem que entender que ele respeita muito a história dele no Fluminense, mas que ele sempre foi Flamengo desde criancinha. Falar sobre esse amor dos jogadores, o Mancuso, minha bancada, Lu, Renatinha, Marquinhos, falar principalmente como vocês como a gente tem que fazer para manter os objetivos em alta, sendo que você já ganhou tudo, já é o atual campeão. Como fazer para essa guarda não baixar? Como fazer para essa guarda, para esse desejo de quem não era o campeão, agora que você e tem o cinturão, como que você faz para defender o cinturão, né? Para defender esse tesão lá no alto? Mas um esportista que não tem vontade de ganhar tem que procurar outra profissão, né? Eu vejo isso. Eu pratiquei vários esportes durante a minha vida inteira. O cara que é esportista, né, que é o trabalho dele e não tem vontade de ganhar, tem que procurar outra coisa. Mas quando você coloca o manto sagrado no corpo, você tem que ganhar. Não tem outro jeito. Não tem Flamengo. Flamengo sempre exige você para ganhar. Você não tem outro jeito de jogar no Flamengo que não seja para ganhar. E aquele cara que não está afim de ganhar, ele sozinho, ele fica do lado. Sozinho. Por quê? Porque o Flamengo te atropela. O Flamengo tem que atropelar todo mundo. O Flamengo tem que ir para cima de todo mundo. Então, aquele jogador que não está afim de jogar desse jeito, porra, ele vai ficar afastado, sozinho. Isso aí. Fala, Marquinhos, Renatinha. Não, como eu vou parafrasear aqui meu amigo Anjinho Rubro-Negro, tesão de 1000 gorilas. Servia para isso aí. Muito bom, grande Anjinho, tá aí sempre ligado na gente. Renatinho, o que falar de Pedro, Ilharão e desse desejo e querer cada vez mais e mais e mais? É por isso que o Flamengo busca manter um estilo, né? Parar com essa coisa de vários estilos de treinadores. Você via muito isso aqui acontecendo, talvez até por falta de opção mesmo, mas aqui no Brasil você bota um técnico retranqueiro, troca por um mais para frente, assim. E o Flamengo não quer isso mais, né? Ele quer manter
a palavra que se falado muito aí, a filosofia. Como o próprio hino diz, vencer, vencer, vencer. Não a qualquer custo, como já dizia Jorge Jesus. Vejo vocês muito magoados aí, mas não dá para deixar de falar sobre tudo que toda a lição que Jesus deixou, não só com títulos, mas com palavras também. Isso aí você vê pelos próprios jogadores, né? Quando eles se referem ao Jorge Jesus, quando ele dizia que... E ele disse no final, discordo do Luciano, quando ele diz que Jesus queria ser maior que o Flamengo. Em momento algum, ele se despediu lá no Ninho e disse que ninguém mais vai parar o Flamengo. Ele não quis ser maior que o Flamengo. Ele deixou muitas lições aí, não só de títulos. E concordo quando vocês dizem que ele saiu de uma forma errônea. Também concordo que a torcida abraçou ele de uma forma que ele devia uma certa satisfação. Mas é isso, o Mancuso falou tudo, o Flamengo é vencer, vencer, vencer e trazer um técnico com esse espírito vencedor. Não a qualquer custo, mas com espírito vencedor sempre. Diz o Luiz Gustavo que se tem Renatinha, tem like. Fato. Tá dito aí, ó. Tem Renatinha. Certeza. Muito bom. E aí, Marquinho, quer acrescentar algo de Ilharão, de Pedro? Eu acho que disso tudo, o principal fermento é você ter amor à camisa que você veste. Falar do Pedro é falar em vão, porque Pedro é rubro-negro desde criancinha. Essa semana mesmo citou que estava no Maracanã, na final, agora eu não recordo, uma final grande aí de 2009, 2009, né? Aquela do Grêmio, né? Gol do Angelim. Pronto, estava lá na arquibancada e as voltas que o mundo dá, hoje ele está dentro do campo. O Arão provou que tem muito amor pelo Flamengo quando naquela fase que ele estava ruim, a torcida pegando no pé, mas ele nunca desistiu, sempre lutou, sempre correu, até que conseguiu achar a posição correta dele para jogar e está aí encantando todo mundo. Hoje em dia é unanimidade no time. Apesar de a gente ter o Thiago Maia na reserva, que é um grande jogador, mas hoje para tirar o Arão do time é meio complicado. Então eu acho que tudo que envolve você fazer por amor dá grandes frutos no futuro. A Renatinha. Eu queria fazer uma pergunta para o Mancuso sobre, mais ou menos sobre isso aí, Mancuso, sobre queimar jogadores. Até que ponto a torcida tem que ter paciência e respeito sempre, óbvio, mas até que ponto a torcida tem que ter paciência com o jogador? Por exemplo, se a gente perde o Ilharão, hoje o Ilharão é uma peça fundamental. O Vitinho divide opiniões, tem gente que não quer ele, tem gente que acha ele extremamente bom. Tem o caso também do Léo Pereira, perdeu um pênalti, foi mal, a torcida já começou a queimar o cara. Até que ponto a torcida tem que esperar e entender que é momento, que é fase? Fala um pouco isso pra gente, você, né, tem total autoridade para falar sobre isso. Olha, eu acho que a torcida do Flamengo é fundamental nesse momento que a gente está passando. Por quê? Porque eles têm que ficar com paciência, eles têm que segurar muito. E o fato, para mim, que se jogue sem torcida, isso aí é muito ruim para o Flamengo. É muito, muito ruim para o time. Por quê? Porque, para mim, o Flamengo joga com 12 jogadores. O número 12 é a torcida. E é muito importante a torcida do Flamengo num jogo. Então, aliás, de que a torcida tem que ter paciência com alguns jogadores, sabe, que com certeza que vão dar certo. Agora tem uma reestruturação com a comissão técnica. Então, talvez, essa paciência tem que ser, sabe, até mais importante que antes. Agora, para mim, eu preciso que urgentemente as torcidas voltem no jogo. Porque para o Flamengo, jogar com a torcida é muito, muito importante. O Flamengo joga com 12 jogadores. Quando você joga no Flamengo e você entra no Maracanã e você tem essa torcida nas costas, é um jogador a mais. É um jogador a mais. Está entendendo? Então, para todos nós, é muito importante que a torcida volte no jogo. Importantíssimo. E a Renatinha falou do Vitinho, está completando hoje 2 anos de Flamengo. Quase 10 títulos. Eu acho que tem muito disso. Eu li uma coisa aqui no chat que me deixou
que me deixou com uma questão que eu fiz, até conversei muito com um amigo meu, ex-jogador de futebol, ele sempre jogou em times menores, né? Nunca chegou a nenhum time grande. Tava conversando com ele esse fim de semana e ele falou, cara, Felipe, o problema muito do futebol brasileiro é que os treinadores, eles não têm convicção, os caras não conseguem ter uma convicção no seu trabalho, porque o torcedor pressiona muito, Renatinha. O torcedor pressiona muito. Se ele pressiona o jogador, imagina o técnico. Com 2 derrotas, irmão, você pode trazer aí hoje, sei lá, o Jardim, que é campeão francês, semifinalista de Champions League. Se o cara chegar hoje no Flamengo, perder 2 jogos com o time jogando mal, o torcedor do Flamengo vai querer a cabeça do cara, irmão. E aí ele tem que fazer aquele jogo feio para vencer a qualquer custo, para não perder, e aí ele entra no ciclo dos treinadores brasileiros. Olha o que a gente está passando hoje. Luciano, Renatinha, Marquinhos e Mancuso. Para vocês entenderem em que lugar que nós estamos de treinadores. A gente está tendo que ir para a Europa, ou vamos ter que recorrer ao mercado do Equador, vamos ter, como o Mancuso falou, recorrer aí a treinadores na Argentina, e tirando o Gallardo, ele falou aí de mais 1 ou 2. A gente está tendo que ir para a Europa recorrer a treinador de time de segunda e terceira linha. Olha que absurdo o lugar que a gente está se encontrando com os treinadores do Brasil e com o futebol do Brasil. Cara, se eu sou treinador no Brasil, eu ia sentar e repensar. Eu ia falar, cara, os malucos estão indo lá atrás, os caras estão indo atrás de treinador e estão tomando não. A gente está tomando não de treinador de time do cara que prefere treinar o Braga. O cara acabou de acertar lá o Carvalhal com o Braga ao invés de treinar o Flamengo. Eu não sei se isso é uma coisa para o futebol brasileiro tentar e repensar, ou se é para os treinadores daqui falarem assim, cacete, irmão, os caras querem o Carvalhal e não me querem. Tem algo errado comigo. A gente tem que contextualizar um pouquinho também, pelo menos nesse momento. Isso. Eu concordo com você, Felipe, plenamente, e por tudo que a gente já falou de diferenças de Europa e América. Mas esse momento também é muito atípico de toda a história do futebol, que é a questão da doença e da pandemia. A Europa tratou isso de uma forma muito diferente com que a América Latina tratou isso. E pode ser que isso pese muito para a gente, talvez aqui brasileiros, a gente esteja vendo isso com mais normalidade e naturalidade, não sei por quais motivos, né? De educação, de governo, não sei. Cada um tem a sua individualidade. Mas os europeus podem ver isso com outro olhar, com muito mais gravidade, e medo e pânico. E parece que o Marquinhos, assim que entrou na live, citou a pandemia como um dos motivos que o cara não quer deixar a Europa. Já é difícil deixar a Europa por outras questões. Ainda tem mais esse empecilho do momento atual. Então, contextualizar com esse período é muito importante também. Eu assim penso. E aí, Mancuso, o que acrescentar a esse debate? Imagina se você é treinador brasileiro e o Flamengo está procurando falar com o treinador do Rio Ave. Rio Ave, no Brasil, é pior que Bragantino. Para que vocês tenham uma ideia. Está entendendo? E o Flamengo foi lá para a Europa para falar com o treinador do Rio Ave. Então, aquilo que você falou, Felipe, é complicada a coisa, sabe? É complicado. Só que o Flamengo trabalhou com um treinador europeu, trabalhou com um português, no Inter, e deu muito certo. Então, como deu tudo certo, ele quer continuar naquela linha. Mas tem que ficar ligado também, porque não é trazer por trazer. E não é trazer um cara que em 2 meses ele está querendo ir embora, sabe? Então, é isso aí que eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque você, no Brasil, você joga cada 3 dias. Cada 3 dias. E lá na Europa, eles jogam domingo. E tem uma semana para trabalhar. No Brasil, começou o campeonato, não trabalha mais. Só tático, descanso, e pronto. Não tem mais treinamento domingo a domingo. O Flamengo começa a jogar cada 3 dias. E tem uma porrada de jogos na frente. E em um mês, você talvez joga 10 jogos. Então, em um mês, se vai tudo bem. E se a coisa bem ruim, meu Deus.
Eu quero só, para complementar isso, até eu concordo plenamente com a Renatinha falou, acho que a situação aqui mais do país, da América, né? Não só do Brasil, né, mas das Américas em geral, tanto que a Fórmula 1 foi cancelada na América, né, por eles não acreditarem no que está acontecendo por aqui, que tenha uma saída em pouco tempo. Eu quero crer ainda e quero acreditar na coerência dos dirigentes, né, que foram o mesmo que foram lá buscar o Jesus que ninguém conhecia. Né? Assim, ninguém conhecia. Então, era indiferente se ele tinha treinado o Benfica, o Sport, mas ele tinha saído do Al-Hilal, lá da Arábia, e estava desempregado, ele não estava nem treinando ninguém. Então, assim, eu quero crer que eles tenham um estudo, né, para isso e que eles tenham buscando um cara. A gente está tomando negativa de uns caras, mas a gente também não pode esquecer que foram mais de 30 técnicos oferecidos ao Flamengo, né, como grandes nomes, não quer dizer que sejam grandes treinadores. Assim, o importante para a gente é o que o Mancuso falou, a gente tem que fechar logo com o treinador. Seja ele quem, a gente não tem mais tempo a perder porque o cara não vai ter tempo para treinar. É isso que ele falou, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, viajando para lá e para cá, a gente não tem tempo de treinar. Tem que ser um cara que chegue lá, olho no olho. O que ele falou para mim era perfeito, cara. Olha, o bom aqui no Flamengo é a estrutura e o que vocês fizeram. O técnico foi fundamental, ajudou a acertar as engrenagens, mas foram vocês que conseguiram isso aí. Eu estou chegando aqui para atrapalhar o menos possível. Estamos juntos, vamos junto e vamos ganhar tudo de novo. É isso aí que tem que fazer, o mais rápido possível. Eu quero trazer aqui só mais 2 temas que é importante a gente falar antes de acabar, que estamos quase no nosso horário. O presidente do Braga desistiu do Pires da Mota, aquela notícia que a gente já tinha dado como certo, o Pires da Mota estava negociado. Talvez seja por causa da chegada do Carvalhal, talvez o Carvalhal tenha pedido para segurarem contratações até ele conhecer o elenco. É uma coisa muito normal quando você troca de treinador, que o novo treinador fale assim, calma, deixa eu ver quem eu quero antes de sair contratando, deixa eu ver se vai caber na minha lógica de jogo, no meu esquema de futebol. Pelo que eu vi do futebol do Carlos Carvalhal, o pouco que eu vi, que eu assumi para vocês, que eu não assisti muito, o pouco que eu vi, ele também não é um treinador que gosta do futebol do Pires. O Pires da Mota, a gente tem falado, é um futebol para quem quer marcar. É um futebol muito mais de marcação do que de saída de bola rápida, de passes perfeitos, invertidas de bola. Então, acho que tem muito disso aí. Agora, é ruim quando a gente fica nessa de vai e não vai, porque você vai... A gente é que acaba mesmo também denegrindo um pouco a imagem do jogador, vai desgastando. Toda vez que a gente fala que ele saiu, aí a gente brinca que foi com Deus, etc. Aí o cara não vai. Aqui é até uma meia-culpa para o canal, para a gente mesmo, para nós comentaristas, que a gente, toda vez que essa expectativa rola, aí a gente vem e brinca, não faz falta, aí agora quando o cara volta para o elenco e não fecha, não sei, pode ficar ruim o clima para ele. Então acho que é bom a gente mesmo aqui, é um meia-culpa que eu estou fazendo, acho bom os canais agora palpitarem menos antes das assinaturas fechadas. Fala, Marquinhos. Essa informação aí do Braga em relação às contratações é verdadeira. O presidente do Braga pediu que suspendesse todas as contratações que estavam em andamento para que pudesse o treinador novo chegar e opinar sobre elas. E agora, no caso do Flamengo e do Pires, a informação que tem é que o Flamengo não aceitou a proposta do Braga. Fala, Lu. Só não sei se vai dar tempo ainda da gente falar que estava na pauta do Bernardinho. Eu ia falar, então, deixa eu já botar logo na pauta. Então. Porque eu queria fazer uma comparação. Aí vocês comentam tudo junto. Tá. Que o Bernardinho... Cadê o Bernardinho? Cadê você, bebê? E agora, seu povo pode pedir o mundo no vôlei também. Como diz a música, o povo pede o mundo de novo. Agora o povo pode pedir o mundo no vôlei. Olha a cabeça do Bernardinho, né? Ele deu uma entrevista muito legal e o Bernardinho, novo técnico do vôlei rubro-negro, disse: vamos fincar as bases para crescer. O nosso sonho é grande. O Flamengo, quando pensa, é em sul-americano, mundial. A gente pensa nisso, só que precisa de tempo. Não adianta conseguir um investimento altíssimo que dure 2 anos. Precisa ser algo que dure décadas. Bernardinho muito vitorioso, aí lá embaixo ele fala mais um pouco. A expectativa é alta, vamos brigar, somos favoritos? Longe disso. O orçamento de 4 times, pelo menos, no Brasil, são maiores que os nossos. Falou o Bernardinho, que é sempre muito claro, né? Como é bom você ter um treinador que sabe o tamanho, sabe como está o time, sabe o que precisa para chegar e ser campeão. E aí, lá no fim, ele fala: a gente alimenta os clubes do Rio, só que eu não tenho a base. A associação vai nos dar a possibilidade de estimular uma base cada vez mais forte.
A ideia é que se torna um projeto longevo, autossustentável e que isso permaneça. Eu quero que daqui a uns anos o vôlei seja visto no Flamengo como é o remo, o basquete e os outros pilares que seguem muito firmes. Cara, muito multicampeão, né, o Bernardinho? Multicampeão. Eu acho assim, eu acho muito interessante, eu parei para ouvir a entrevista dele inteira na Flá TV, seria muito interessante todo mundo ver. A comparação que eu queria fazer, quando o Mancuso falou lá atrás, de quem veste essa camisa do Flamengo, é o que a gente vai falar do comprometimento. Na entrevista, ele, assim, ninguém discute o Bernardinho, né? A história campeã dele, o que ele é. Ele fala, o que eu mudaria na minha carreira, eu acho que eu teria me divertido um pouco mais. Porque ele falou, acaba um jogo, cara, mesmo ele tendo ganho, ele já está pensando no jogo seguinte. O que ele vai fazer para manter a motivação. E ele fala, cara, e assim, se fosse outra pessoa, acho que a torcida ia pichar muro e o caramba. E na entrevista ele fala, até timidamente, né? Ele fala, eu sou botafoguense, né? Todo mundo sabe. Mas eu sou vencedor, cara. Eu vim aqui para ganhar, entendeu? Não interessa. Eu gosto de time que joga bem, sabe? Eu gosto de ver... Ele falou, o Barcelona não está jogando tão bem, mas eu gosto de time que está jogando bem, como o Flamengo fez no ano passado. Então é um cara que a gente sabe que vai dar a camisa, o suor ali pelo Flamengo. E isso a torcida abraça, cara. Abraça e não tem jeito. É isso que a gente quer, comprometimento. Essa mentalidade de vencedor, ela é fundamental em qualquer lugar do universo. Mentalidade de vencedor. É o cara que não se acomoda. O cara que, se estiver ganhando de 1-0, ele quer 2. Se tiver 2, ele quer 3. Ele nunca está satisfeito. E isso o Jorge Jesus tinha. Por isso esse nosso mix de sensações. Chateado pela forma que ele saiu, mas saudosista do futebol e pensando o que vai acontecer daqui para frente. Porque a gente precisa de gente que nem... O Mancuso bate toda hora na tecla. O Mancuso é firme sempre em dizer tem que ser alguém que tem a cara do Flamengo. E a cara do Flamengo não é vencer a qualquer custo. Vencer a qualquer custo é a cara do Corinthians. Vencer a qualquer custo é a cara do Palmeiras. A cara do Flamengo é show, é espetáculo, é raça, é perder. Se tiver que perder um dia, é perder dando sangue em campo. É aquela derrota que você sai batendo palma para o jogador. Quando vence, não pode ser 1-0. Se vencer por 1-0, tem que ser tentando fazer 15. O que a gente quer do Flamengo é amor, é paixão, é muito mais do que vencer simplesmente, né? Fala, Marquinhos, só agradecer o Ricardo Stuart aí. Isso aí, o volante do Carvalhal tem que saber armar. É o que eu falei lá do caso do Pires da Mota. Fala, Marquinhos. Nessa mesma entrevista do Lu aí, ele falou que antes de acertar com o Flamengo, deu uma ligada para Fabi, que é a antiga líbero da seleção brasileira de vôlei, que é muito rubro-negra, né? E perguntando, e aí, Fabi, o que é que você acha? Ela disse, Bernardinho, você tem a cara do Flamengo. Muito bom, né? Eu também, essa parte amei, porque ele tem a cara do Flamengo. Vou te dizer, esse bicho, se ele não morrer à beira do campo, do infarto, etc., ele não vai morrer de mais nada. Ele vai ser eterno. O Bernardinho, cara, o time tá ganhando de 2-0, o terceiro set já tá 24-0, e ele tá aqui, vai, cara, não erra não, seu idiota! O cara rasgando a camisa, puxando a camisa. Fica assim, calma, o jogo tá ganho, velho, calma, respira. O Arnaldo Ribeiro, aquele jornalista do UOL, sugeriu o Bernardinho para técnico do Flamengo, viu? Pro futebol, né? Eu vi. Pro futebol. Mais alguém quer declarar algo aí de Bernardinho? Não, acho que é isso mesmo. E só que a gente tenha rapidamente um novo nome para a gente chamar de nosso. Entendeu? É isso que a gente está querendo. Começar a falar de quem está com a gente. Exatamente. Um homem para chamar de seu, como dizia aquela música. Um homem para chamar de seu. Olha aí a cantora, Continua, é só isso que você sabe e o resto da música, Renatinha. Renatinha, deixa eu começar a despedir por você. Então, sei que temos live daqui a pouco, né, Renatinha? Então, fala do canal e obrigado por mais uma noite de flamengagem, por mais uma tarde/noite de papos de Flamengo. Renatinha, obrigado. Mancuso, foi um prazer estar no mesmo programa que você. Obrigado. É uma honra, você é nosso ídolo. Espero ver você um dia trabalhando de volta no nosso Mengão. Lu, um abraço. Marquinhos, um beijo. Felipe, um soco na cara. Às 19h30 tem live lá no canal. Renatinha do Mengão, aguardo vocês. Tchau. Em breve, Mancuso, te aguardo lá no meu canal, na live das Minas. Mulheres falando de futebol e você lá no meio da mulherada, lá ajudando a gente a comentar. Vamos sim. Vamos marcar. Vamos marcar, combinado. Vai ser bem legal, hein, Renatinho? Então, todo mundo já sabe. Valeu. Saindo daqui, velho, professor Pedro Barreto,
7 horas e 7h30 lá no canal da Renatinha do Mengão. Essa é a programação. Pedro Barreto, lá é 20 minutos, aí acaba, dá pra você tomar uma água, um cafezinho e pular para o canal da Renatinha, velho. Todo mundo hoje, a gente não fez o giro nos canais, mas estamos aqui em alta, estamos em altíssima, bombando com o público maravilhoso. Eu peço que todo mundo se inscreva lá na Renatinha. Agradecer também ao Luciano Pulig por mais uma noite de papo, amigo Lu. Cara, eu agradecer. Hoje é uma noite histórica com esse cara aí, rapaz. Esse cara me deu muita alegria. Eu, como mais velho aqui da bancada, com 51 anos, eu assisto o Flamengo desde 1972, carregado pelo meu pai aos 4 anos. Então, até me emociono de falar, já vi de tudo no Flamengo, jogadores sensacionais que não honraram e não foram dignos de vestir a camisa do Flamengo. E esse cara aí honrou como poucos a camisa do Flamengo e era um prazer ir para o Maracanã ver esse cara jogar. Eu quero aproveitar uma oportunidade única, não sei quando a gente vai se encontrar de novo, espero que ele venha outras vezes aqui. Como ele tem o mesmo nome do nosso preferido, que vai ser o técnico do Flamengo, se Deus quiser, Miguel, eu queria te pedir, Mancuso, para você mandar um beijo para o meu filho, Miguel, que se chama Miguel, é um flamenguista roxo, está assistindo lá no quarto, cara. Eu contei a história sua para ele e ele já sabe quem você é, mesmo sem ter visto você jogar. Manda um beijo para o Miguel, que ele vai ficar todo feliz. Um abraço para quem, Luciano? Meu filho, Miguel. Ah, Miguel. Um abraço, Mancuso de Buenos Aires. E um beijo. Que isso. Obrigado, Mancuso. E para vocês que estão em casa, ó, Lupo League, segue lá, ó. Vai lá dar uma entradinha lá que tá bombando, hein? Tá começando a crescer, hein? Isso aí, bebê. Marquinhos, obrigado aí por uma noite de papo de Flamengo. Sempre junto, irmão. Valeu, Felipe. Obrigado à nação, obrigado ao pessoal do chat, à bancada Renatinha, Luciana, Filipão, ao grande Mancuso, que é sempre bom estar aqui dividindo com ele essa bancada e sabendo das novidades da carreira desse ídolo, que nunca a torcida vai esquecer. Pode ter certeza disso, Mancuso. Pedir para o pessoal me seguir lá no Twitter e dizer que mais tarde eu estarei lá com os amigos André Dias e Marcelo Canela no Aqui Bancada da Nação. Tamo junto, Marquinho. E agora, para fechar, agradecer você, Mancuso. Muito obrigado, Mancuso, pelo carinho, pela disponibilidade. Eu mandei mensagem para ele, faltava 10 minutos. Eu falei, não, vem o dia que você quiser, tal. Ele falou, vou hoje. Eu falei, pô, tá bom, então vem. Foi lindo, velho. Foi muito legal a sua participação. Pessoas como você que falam tão bem de Flamengo, etc. Queremos você de volta. Felipe, parceiro, porra. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Muito obrigado. E você sabe que o bonde do churrasco está crescendo. O bonde do churrasco na casa do Mancuso está ficando grande. Maravilhoso. Valeu, Mancuso. Obrigado aí pela participação, irmão. Valeu, Pé. Tchau. Cuidado, Mancuso, que o Felipe vai, viu? Cuidado que o Felipe vai. Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue todo mundo aqui, velho. E partiu, conecte Flá com o Pedro Barreto, depois Renatinha do Mengão, e aí aqui Bancada da Nação, e fiquem o dia inteiro de Flamengo. Valeu? Tchau, tchau, bebês. Hasta lá próximas. Fomos! Tchau. Bye, bebês. Eu sou Flamengo, sempre campeão, tô show na arquibancada pra inflamar a nação. Eu sou Flamengo. Sportsbet.io. Entre nesse jogo. Sua torcida, seu palpite e muito mais emoção. O papai chegou. Vem.